Bom dia, alunos do sétimo ano. Hoje, com mais uma correção de atividades e matéria mãe, tá? Dentro de técnica de redação. Então, vamos lá para a nossa pauta, né? Então, marquem aí. A nossa pauta hoje é correção das páginas 170 a 172. Aí eu vou explicar para vocês o que é uma resenha, tá? E depois vocês vão enviar para mim uma resenha, tá bom? Na página 174, tá? Então, depois eu explico certinho, depois de explicar o que é resenha, como fazer, vocês vão enviar para mim, tá bom? Então, vamos lá. O que é resenha, né? Mas antes, tem que estar respondendo aí, né, a algumas questões, tá? Então, vamos lá. Página 170, produção textual. Então, nós temos aqui Ana Beatriz Barbosa Silva, autora, assunto Psicologia e Comportamento, né, e ISBN, número, lançamento, 7 de maio de 2010, formato do livro, peso e as páginas. Mentes perigosas nas escolas, bullying. Como identificar e combater o preconceito, a violência e a covardia entre alunos. Então, um livro que vai falar a respeito do bullying, tá? Aí tem aí o texto que vocês, né, tinham que ler desse livro, que foi retirado desse livro, e responder as questões. Então, vamos lá. Após ler o texto, assinale a alternativa que melhor descreve sua finalidade. Então, para qual objetivo foi escrito esse texto? Então, divulgar um livro que aborda o tema bullying, explicando do que se trata essa prática e como combatê-la. Então, a resposta correta é a letra C. Todas as brigas e provocações entre os jovens na escola são consideradas bullying? Justifique sua proposta, sua resposta. Então, não, né? É comum haver provocações entre jovens. O importante é ficar atento à frequência e à intensidade desses atos. Então, nem tudo pode ser considerado bullying, tá? Aí aqui, A3. Retome o título do texto e a informação que se segue em destaque. Bullying, mentes perigosas nas escolas, da mesma autora de Mentes Perigosas e Mentes Inquietas. Aí a opinião de vocês. Por que o título é seguido dessa informação sobre a autora? Então, considerando a finalidade do gênero aqui, divulgar uma obra literária, a informação funciona como um currículo para a autora, né? Como para chamar mais atenção, demonstrando aqui que ela tem aptidão para tratar de temas que envolvem desafios de caráter psicológico. Provavelmente, quem se interessa pelo livro pode ter lido outros títulos e querer conhecer também, né? Então, funciona como uma espécie de propaganda da autora, né? Então, ai, nossa, ela já li algo a respeito, então vou ler também esse, tá? 4. A partir das informações contidas no texto, você recomendaria a leitura desse livro a pessoas que apresentam algum tipo de envolvimento com o fenômeno do bullying? Por quê? Então, aí é uma resposta pessoal, tá? Se vocês iriam recomendar esse livro para quem sofreu bullying, tá bom? Então, aqui o que eu quero falar com vocês hoje, tá? Resenha. Com certeza vocês já ouviram falar. Então, o texto que vocês leram aí no começo é uma resenha. O que é resenha? Então, a resenha, ele tem, assim, um caráter jornalístico, né? Ele lista as informações sobre o objeto de análise, que pode ser um filme, um livro, uma peça de teatro. Então, vamos lá. Então, vamos grifar aí. A resenha em si, ela serve o quê? Ela serve para... Vou grifar aqui tudo, né? Tudo aqui. Tá, não quero tudo. Ela tem um caráter jornalístico e ela serve para que você faça uma crítica sobre algo que já foi lido, tá? Que já foi publicado. Pode ser fazer uma crítica a respeito de um filme que foi lançado, a respeito de um livro, de uma série, tá? Então, a resenha, ela serve para que as pessoas tenham conhecimento de alguma obra, de algo que já foi, deixa eu ver aqui se eu consigo, de algo que já foi publicado, tá? Vou salvar aqui.
peça de teatro, etc. Não consegui, mas é para grifar também, tá? Então, o objeto de estudo da resenha pode ser um filme, um livro, uma peça de teatro, uma música, não importa. Então, é fundamental que o leitor possa localizar com facilidade a obra analisada. Então, quando você começa a ler um texto, depois já sei que é resenha, porque já no início já vai falar sobre quem, qual, sobre o que você vai estar fazendo a resenha, tá? Também é possível que o resenhador, que é quem escreve a resenha, se posicione perante a obra em análise. Nesse caso, é necessário que ele fundamente suas opiniões por meio de comparações e argumentos suficientes. Então, quando o resenhador, quem escreve, vai fazer uma análise, ele tem que ter argumentos, né, conhecer bem o assunto, para poder ali se posicionar sobre o que ele vai expor, né, a sua opinião. Então, dessa forma, a resenha pode ter duas finalidades. Ela pode ser informativa ou persuasiva. Então, informativa, revelando dados objetivos sobre a obra analisada. Então, a informativa só fala a respeito da obra, tá? Então, não dá opinião nenhuma, só vai falar sobre, por exemplo, esse livro, né? Só vai falar sobre o assunto que traz, quem escreveu, tal. A persuasiva, ele é argumentando a qualidade da obra, já traz a opinião, né? E procura, de alguma maneira, convencer o leitor a compartilhar o mesmo ponto de vista de quem escreve, né? Então, tem esses dois tipos de resenha. Vamos ver se eu consigo grifar de novo, né? Tá difícil, mas vamos lá. Então, tem esses dois tipos de resenha. A informativa e a persuasiva, tá? Grifem aí. Se a professora não conseguir aqui, que é uma briga constante. Agora, tá? Então, a informativa só traz os dados, informações da obra, mais nada, e a persuasiva tem esse poder de convencer, tem argumentos, opinião de quem escreveu, do resenhador. Então, a postura do resenhador. Então, quem escreve uma resenha tem que ter uma postura, né? O autor da resenha pode optar por escrever um texto apenas informativo. Então, a gente vai chamar de resenha descritiva, em que não se identifica o ponto de vista de quem escreveu. Então, quando ele só traz informação da obra resenhada, é resenha descritiva. Agora, quando emite uma opinião, é uma resenha crítica. Vamos lá, vamos tentar de novo aqui, né? Deixa eu pôr isso aqui para cá. A professora está aprendendo. Vamos lá, tudo a mesma corzinha, né? Então, resenha descritiva. Quando o autor, ele vai optar somente em apenas informar sobre a obra, mais nada, tá? Ele não quer mais colaborar comigo. Então, quando ele quer informar sobre a obra, a gente chama de resenha descritiva. Quando ele vai dar sua opinião, já é resenha crítica, tá? Então, vamos lá. Ele não quer mudar para azul para ver se dá mais certo. Não quer mais. Ele já cansou de me ajudar. Grifa então aí, tá, gente? Vou ficar aqui meia hora só para tentar grifar algo aqui. Não dá. Tá? Então, deu para vocês entenderem aí? Resenha crítica e a resenha descritiva. Lembrando que quando a resenha é crítica, é possível que a gente vai ver que ele colocou lá, eu acho que, na minha opinião, né? Mas é importante evitar, quando você vai escrever uma resenha, colocar em primeira pessoa, por mais que seja a sua opinião. O importante é você escrever na terceira pessoa, tá? Então, o resenhador, bem interessante, que seja escrito na terceira pessoa. Ele não quer mais mesmo, não. Brigo com ele, mas não vai mais. Tirei do lugar? Acho que não, né? Tá? Então, assumir um ponto, deixa eu cancelar aqui, que não é mais. Então, assumir um ponto de vista perante a obra resenhada, o autor pode destacar seus aspectos positivos, incentivando o interlocutor a conhecê-lo. Pode ainda pontuar problemas na obra, desestimulando o contato do seu público leitor com o objeto resenhado, tá? Então, fiquem atentos aí. A gente tem a resenha descritiva e a resenha crítica, tá? Então, vamos ver aqui.
fazer aqui um resumo aí, para que vocês não se esqueçam, né? Então, dois tipos, a resenha que a gente tem, a resenha descritiva, né? Marquem aí ou grifem. Resenha descritiva. Qual é a função dela? É um texto, vou pôr assim mais resumido, né? É um texto informativo, tá? Então, não traz aí opinião de nada, só informa sobre a obra. Já a resenha crítica já é um texto argumentativo, né? Onde o resenhador vai opinar a respeito da obra que ele escreveu, tá bom? Fica aí a dica para vocês. E por ser uma resenha crítica, não é necessário quem escrever colocar, na minha opinião, eu acho que é legal ser imparcial, colocar o verbo na terceira pessoa do singular, tá? Que fica bem melhor aí o texto de vocês. Estou falando isso porque vocês irão fazer para mim uma resenha no final dessa aula, tá bom? Então, marquem isso aí, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso livro, né? Pois aqui, que estrutura seguir? Então, as resenhas não possuem uma estrutura fixa, né? Então, deve-se adequar ao objeto de análise e ao meio que circularão. Porém, é importante que dados essenciais da obra façam parte do texto. Então, no caso de resenhas de livro, título, editora, número de páginas, é claro, uma sinopse da história não pode faltar. Então, grifem isso daqui, o que não pode faltar em uma resenha, apesar que ela não tem uma estrutura física. Título, se for, né, de livros, autor, editora, número de páginas e a sinopse da história. Quando se fala em sinopse, não é para você contar tudo que foi abordado, né? Mas sim o principal, né? O que leve o autor a querer, agora eu consegui, a querer ler, a querer ler o livro, né? Porque resenha tem essa função também, de estimular a pessoa a conhecer aquilo que está sendo resenhado, tá? Então, já em resenhas de filmes, deveriam ser inseridas informações a respeito do diretor, dos atores principais, do local de produção e do ano de lançamento. Então, aqui, para resenhas de livro, essa estrutura. Para resenhas de filme, já seria essa. Vamos ver se agora dá certo, né? Então, para resenhas de livro, de filme, essas aqui já seria o ideal, né? Tá? Agora já não quer mais funcionar. Só funcionar aqui, ele deseja, né? Olha que ele fala, não quero mais, eu não vou. Agora foi. Tá? Então, já em resenhas de filmes, devem ser inseridas informações do diretor, dos atores, da produção, do lançamento do filme, tá? Então, o emprego de comparações com outras obras do mesmo gênero ou do mesmo autor é sempre bem-vindo, já que elas contextualizam o objeto de estudo e revelam conhecimento do resenhador sobre o tema, aumentando a credibilidade do texto. Então, quando você faz uma resenha e compara aquele gênero com o outro, né, isso serve aí para aumentar a sua credibilidade no seu texto, né? E, finalmente, a linguagem que deve seguir é a padrão, a impessoal, sempre com o verbo na terceira pessoa, como eu já falei para vocês, tá? Então, a linguagem aí, tá? A linguagem tem que ser a padrão, tá? A padrão. Nunca utilizar numa resenha linguagem informal com gírias, tá bom? Então, grifem, anotem aquilo que eu já tinha compartilhado com vocês. Então, aqui aplicando o assunto. Muitas vezes nos interessamos por um determinado assunto, mas a oferta de livros, filmes, coletâneas, musicais, entre outras, é tão grande que acabamos nos perdendo em meio a tantos títulos disponíveis. As resenhas nos auxiliam na tarefa de seleção, pois por meio delas temos acesso a um resumo da obra, associado a pontos de vista de pessoas que possuam certa autoridade para tratar do tema, sem que o desfecho nos casos de filmes ou livros seja revelado e estrague a surpresa. Então, a resenha nos ajuda muito. Por exemplo, você está na dúvida, tem tantos livros a respeito de
da adolescência, desse período da adolescência. Aí você vai lá ler uma resenha de um livro, nossa, me chamou a atenção. Através daquela resenha, a resenha vai te ajudar a escolher o livro. Então, você leu a resenha, gostou, então eu vou ler o livro. Né? Então, uma boa resenha auxilia muito na escolha de livros, de filmes, de séries, tá? E detalhes, né? O final nunca deve ser revelado na resenha. O filme, não adianta, por exemplo, fazer resenha de um filme aí e conta toda a história do filme, para que a pessoa vai assistir? Então, quem escreve a resenha tem que tomar esse cuidado, tá bom? Aí aqui tem algumas questões referentes ao que nós acabamos de ver. Retome a resenha que abre essa sessão e assinale as opções que melhor descreve. Então, trata-se de uma resenha crítica. Então, crítica, o que é uma resenha crítica? É um texto, uma resenha que traz argumentos, né? Opinião de quem escreveu. B, estimula o leitor a ler o livro. Então, a resenha vai ajudar a fazer com que a pessoa queira ler o livro. E C, apresenta uma linguagem pessoal. O que é uma linguagem pessoal? Estou na terceira pessoa, tá? Então, aqui complete o quadro seguinte com informações retiradas do texto Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas. Informações essenciais da obra. Título, Bullying, Mentes Perigosas, autoria, área, data de lançamento. Isso aqui tá bem lá no início, né? Então, era só vir aqui, ó, copiar esse trechinho aqui, ó, que é essencial a gente saber a respeito do livro, tá? E depois, expressões de crítica à obra. Não há, né? Então, não há nenhuma crítica a falar que, né, falar algo que não foi bom no livro. Então, a resenha foi feita mesmo para divulgar o livro. Expressões de elogio à obra. Então, aqui tem alguns trechos, né? A doutora Ana Beatriz faz uma análise profunda sobre tipos de violência, de forma acessível e muito esclarecedora. Ele faz uma investigação do problema, trazendo informações necessárias aos pais, professores, alunos, profissionais de diversas áreas para identificar esse tipo de violência e suas consequências, como também o que se pode fazer para combater. Comparações da mesma autora de Mentes Perigosas e Mentes Inquietas. Esse trecho, caso vocês, eu creio que não vai caber aí no espaço, vocês podem fazer no caderno de técnica de redação, tá? Então, aqui agora, vocês vão fazer a resenha para mim do curta Peste da Janice. Então, assistam novamente, tá? Ao curta e façam para mim essa resenha da Peste da Janice. Então, a resenha será publicada no Jornal da Escola, portanto, empregue uma linguagem adequada ao seu público-alvo, ou seja, aos alunos, pais e funcionários da escola, mas procure manter a impessoalidade. Então, vocês vão escrever como se fosse publicada no Jornal da Escola, tá? Então, tem que ser na terceira pessoa e vai direcionar todos aí, a vocês, alunos, aos pais e funcionários, professores. Amplie seus conhecimentos sobre o vídeo, buscando informações da sua produção, quando que ele foi feito, né? Tais dados serão proveitosos caso você deseje estabelecer comparações e garantir maior credibilidade à sua resenha. Então, pesquise a respeito desse curta, para que você possa, né, colocar em que ano que ele foi feito, quais os nomes das autoras, tem tudo lá no texto também, né? Posicione-se e opine sobre o vídeo. Então, é a hora que você vai colocar a sua opinião, se você gostou ou não do curta. Quando vocês forem falar a respeito do curta, não conte toda a história do curta, né? Só o essencial, que vai falar a respeito do bullying de uma menina, né, que ganhou uma bolsa. Não fale toda a história, tá? Na resenha. Você pode linkar qualidades acerca do curta ou apontar defeitos também, né? Aí você vai optar em fazer uma resenha destrutiva ou uma resenha crítica, tá? Fiquem aí à vontade. Ah, não, é que fala, né, uma resenha crítica, desculpa. Tem que ser uma resenha crítica, então você vai ter que colocar aí argumentos, opiniões de vocês. Então, posicione seu opinião sobre o vídeo, você pode linkar qualidades acerca do curto ou apontar defeitos. O importante é que suas opiniões sejam apoiadas em argumentos eficientes, não é ficar no achismo, né? Lembre-se, seu objetivo aqui é persuadir o leitor e compartilhar do seu ponto de vista. Então, persuadir é o quê? Convencer o leitor, tá? Quando terminar, faça uma avaliação do seu trabalho. Aí aqui, antes de você digitar e mandar para o meu e-mail, você vai ver se a resenha inclui informações essenciais do curta, né, a respeito do curta,
se você teve uma posição adequada, né, a sua opinião, estabeleceu comparações, não há necessidade, né? E se manteve uma linguagem pessoal, que é na terceira pessoa, e se utilizou da norma padrão. Seguindo isso aqui vai te ajudar muito ao escrever a sua resenha crítica a respeito da peste da Janice, tá? Então, façam e mandem para mim, por favor, para o meu e-mail, tá? Então, não é difícil fazer uma resenha, eu grifei algumas coisas aqui, coloquei aquela hora tela para vocês, mas não deixem de fazer e mandar, tá bom? É isso. Depois eu corrijo e dou a devolutiva para você, tá? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.